Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico e facilitador comportamental e hoje eu vou tentar trazer para vocês de uma forma bem sintética, bem simples, tentando explicar para vocês o que é a hipnose. Muita gente me pergunta, Júnior, mas o que é a hipnose? Eu só conheço a hipnose de palco. Como você utiliza a hipnose para tratamento terapêutico? E é sobre isso que eu vou falar hoje, tentando, como eu falei, trazer de uma forma bem sintética para vocês. Então, vamos lá? Bom, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de dizer que o meu sistema de terapia, eu falo isso em todos os vídeos, mas o meu sistema de terapia é um que visa o ser humano como um ser integrativo, como um todo, que visa buscar todos os aspectos que envolvem o ser humano, aspectos mentais, aspectos energéticos, aspectos sociais, enfim, tudo que tem relação com o ser humano, que tem relação com a psique, que tem relação com a mente e que pode ajudar o ser humano a buscar aquilo que ele tanto procura, que na maioria das vezes é a felicidade, né? Então, vamos falar hoje sobre o que é a hipnose. Dito isso, vamos lá para a hipnose. O que é a hipnose, então? O termo hipnose tem relação com o deus Hipnos, o deus do sono. Então, quando o pessoal via essas atividades hipnóticas lá nos seus primórdios, eles diziam, atividade que o pessoal dorme, atividade de dormir. Então, ficou correlacionado com o termo, com aquela prática, o termo hipnos, que é o deus do sono, por isso, hipnose. Mas hoje a gente sabe que a pessoa não dorme durante a sessão, muito pelo contrário, ela está em extrema atividade cerebral durante o processo, durante a sessão hipnótica, mas por estar com os olhos fechados, por estar muitas vezes numa posição de relaxamento, ela visualmente parece que ela está dormindo. Então, por isso, hipnose. Parece que é uma terapia do sono, mas não tem relação com o sono. A pessoa não é aplicada em pessoas dormindo, e sim em pessoas em estado de relaxamento. Pois bem, para entender o que é a hipnose, para entender como a hipnose funciona, precisamos entender alguns aspectos da nossa mente. Se nós formos medir as ondas cerebrais do nosso cérebro emite ondas elétricas. Se nós formos medir essas ondas, nós vamos observar que existem diferenças de estágios mentais, que cada estado desse emite um padrão de onda mental diferente. Então nós temos o estado beta, que é o nosso estado de vigília, esse estado mental que a gente tem acordado, observando as coisas do ambiente, é chamado de estado beta. E ele pode ser medido em hertz, na frequência de 15 a 30 Hz. Existem algumas pequenas diferenças de literatura entre essas medidas em Hz, mas fica sempre nessa casa aqui, entre 15 a 30 Hz. O estado alfa, que é um estado um pouco abaixo da vigília, que é com os olhos fechados, quando a gente está com os olhos fechados imaginando, nós emitimos essa frequência de onda aqui, uma frequência de onda mais espaçada, que com menor intensidade, girando na casa dos 9 a 14 Hz. A próxima frequência é a frequência θ. Então você já ouviu falar aí do Theta Healing, que é um tipo de terapia muito parecido com a hipnose, muito efetivo também, que atua nessa frequência aqui. O que o Theta Healing então, ou o que a frequência θ é? Então ela é uma frequência ainda mais espaçada, o que promove um relaxamento ainda maior cerebral e que gira em torno dos 4 a 8 Hz. E nós temos a frequência delta, que é a frequência de extremo relaxamento, é quando a pessoa está aprofundada no relaxamento. Então, apresenta um padrão de onda muito mais espaçado, com menor frequência e maior amplitude, né? Que gira na casa dos 1 a 3 Hz. Nós temos o estado de hipervigília, aquele estado em que, por exemplo, um lutador de MMA, ele está naquele estado em que ele precisa focar, só concentrar toda a sua atenção,
toda a sua atenção cerebral e mental para aquele fim que ele está buscando ali. Não só ele, um outro esportista, um corredor, por exemplo, de 100 metros, em que ele só consegue enxergar a linha de chegada, ele não se preocupa com as laterais nem nada, ele só enxerga aquele ponto da linha, ele só consegue focar toda a sua atenção, toda a sua energia psíquica está focada naquela finalidade. Então ele está num estado de ondas gama, que é uma profunda atividade cerebral, com curtíssimo intervalo e grande amplitude. Pequena amplitude, aliás, muito rápido e curtíssimos intervalos. Aqui, girando em torno dos 30 a 70 Hz. Então, para que vocês entendam que o nosso cérebro ele emite essas frequências, estando nessas frequências, nós acessamos diferentes estados cerebrais, né? Então, como eu falei, estados mais relaxados, estados de maior vigília. Pois bem, na hipnose, nós acessamos esses estados mentais. Através da hipnose, a hipnose, o que ela é então, na verdade? Ela é uma ferramenta que permite para o facilitador, para o hipnoterapeuta, para o hipnólogo, que sou eu no caso, ajudar você, que na verdade é a pessoa que acessa esse estado, é o paciente que acessa esse estado, o hipnólogo, o hipnoterapeuta, ele vai buscar estratégias para auxiliar, para ajudar essa pessoa a acessar esse estado, mas é a própria pessoa, o próprio indivíduo que acessa esse estado. Então, esse hipnoterapeuta, esse hipnólogo, ele vai ser um facilitador, ele vai buscar estratégias para ajudar a pessoa a acessar esses estados mais relaxados da nossa mente. Por que acessar esses estados? Nós temos também na nossa mente, se você abrir o nosso cérebro, você não vai encontrar essa estrutura. Para que a gente entenda melhor, vamos dividir o nosso cérebro como sendo o hardware. Então você pega um computador, o que é o hardware? É a estrutura física, aquilo que eu posso pegar. E a nossa mente, o funcionamento dos nossos pensamentos, das nossas ideias, como sendo o software, ou seja, os programas que estão instalados nessa máquina. Então nós temos o cérebro e a mente. Separados? Não, um precisa do outro para funcionar, um funciona através do outro, mas para que a gente entenda só essa analogia. Então, quando eu acesso estados mais relaxados da minha mente, eu consigo acessar conteúdos que estão presentes mais profundamente nessa mente. Por que mais profundamente? Na hipnose, nós dividimos os nossos estados mentais em pelo menos 3, que é o estado consciente, o estado subconsciente e o estado inconsciente. O que seriam esses estados então? O estado consciente é o nosso estado de vigília. É esse estado que a gente opera no dia a dia. Apesar de que, existem algumas teorias que dizem que nós, mesmo quando estamos em vigília, ainda assim estamos em estado hipnótico, né? A todo tempo nós estamos em estado hipnótico, mas o estado consciente é esse estado que a gente está agora. Se eu quiser lembrar de alguma coisa, já pinta na minha memória, já pinta no cenário da minha mente e eu consigo me lembrar muito facilmente. Esse é o estado consciente. No nosso subconsciente, que é uma estrutura mais profunda, em outros vídeos aí do meu canal, se você procurar, eu expressei melhor isso através da analogia do iceberg, né? Então, desculpa esse iceberg aqui, mas só para a gente entender. Aqui é o mar, o rio, a água, e esse aqui é o iceberg. Então, tudo que está para baixo da água, a água seria a nossa mente, tá? Tudo que está para baixo da água está no nosso subconsciente. E tudo que está acima está no nosso estado consciente. O grande ponto é que apenas 5% da nossa mente é consciente. Os outros 95% são do estado subconsciente, ou seja, nós temos estruturas recalcadas, estruturas armazenadas no nosso subconsciente,
aquilo que nós chamamos de paradigmas, que seriam o quê? Os nossos programas, aqueles que se referem ao nosso mapa mental, nosso mapa de realidade, o nosso mapa de vida. Esses programas, de uma forma psicocibernética eu estou explicando, tá? Eu podia utilizar várias analogias, mas para que a gente entenda. Então, esses programas que estão instalados no nosso subconsciente, eles regem a nossa vida, são eles que direcionam as nossas atenções, direcionam as nossas energias de vida e nos fazem dar sentido àquilo que nós experienciamos, dar sentido à nossa vida. Todos esses programas, então, ou a maioria deles, está instalado no nível subconsciente. É nesse nível subconsciente que se encontram os traumas, é nesse nível subconsciente que se encontram memórias afetivas, emocionais, que nós não nos lembramos. Por quê? Porque está no subconsciente, está recalcado, está escondido, está armazenado ali. E poucas vezes vem para a nossa consciência. Ela só se manifesta na nossa consciência por quê? Porque nós agimos de acordo com aquele mapa que nós temos. E eu vou explicar melhor o que seria esse mapa em um vídeo em que eu vou falar sobre os pressupostos da PNL. Mas para que a gente entenda, todas essas estruturas, esses paradigmas, esses programas ficam armazenados no nosso subconsciente. E nós temos o estado inconsciente. Esse estado é a estrutura mais profunda da nossa psique, da nossa mente, e está relacionado com o funcionamento orgânico dos órgãos, né? Com o funcionamento dos nossos órgãos, os nossos ciclos circadianos e por aí vai. Então, o foco da hipnose está basicamente em trazer para a consciência aquilo que está armazenado no subconsciente e ressignificar esses programas, ressignificar esses paradigmas, ressignificar essas crenças, ressignificar essas memórias afetivas que muitas vezes nos ajudam e muitas vezes nos atrapalham, muitas vezes causam dor e muitas vezes causam alegria. Então nós buscamos através da hipnose acessar esses estados, encontrar, abrir essa caixa de Pandora e encontrar esses paradigmas que precisam ser ressignificados. Olá, a conversa está boa, está gostosa, né? Mas pensando no seu bem-estar, eu resolvi dividir esse vídeo em 2 vídeos, para não ficar muito longo. Então, se você está gostando dessa conversa, está querendo saber mais, realmente está conectado com o que está acontecendo aqui, você pode ir para o outro vídeo e assistir a continuação desse. Então, para não ficar muito longo, eu resolvi dividir em 2 vídeos e eu espero você no próximo vídeo então. Lembre-se sempre, assuma o controle. Até o próximo, já já!